Fala, minha gente, tudo bem? Bora para mais um react de um conteúdo totalmente excelente, dessa vez com o pastor Egnaldo, que vai explicar pra gente, finalmente, o que é marxismo cultural. Vamos descobrir. Saudações a todos, começando mais um VNBcast. Estamos Saudações, novamente aqui camaradas. com o pastor Egnaldo Hélio de Souza, que já gravou um VNBcast com a gente sobre alguns aspectos escatológicos, né, o que nos dá indícios de que a volta de Jesus está próxima. Ele falou sobre evangelismo. Escatológico, estudo do fim. Caso você não tenha visto, eu recomendo o corte que a gente fez com o Gedeon Freire Alencar no Sim Pode Crer. Lá comenta, né? Escatológico como essa perspectiva da tradição religiosa, especialmente pentecostal, de onde eu venho, que me parece que eles também, pela maneira como eles estão tratando com o tema, esperar o fim, né? Estudos de acordo com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e tal. Em geral, a percepção de um fim catastrófico pela maneira como se aborda o texto bíblico. Mas é isso. Mundial, né, sobre o evangelho alcançar todas as nações, como isso já está avançado e como muitas nações já foram alcançadas em uma determinada época, né, e hoje foram... Quer ver uma correção que é um negócio discreto? Quando a gente fala nação hoje, a gente pensa em países. Sim, são etnias, na verdade. Mas quando né? a Bíblia fala, ela pensa em etnias. Não tem esse conceito de Estado-nação moderno. Então, os países é fácil de alcançar, agora as etnias é que é o desafio. né? Sim. Pô, essa atualização foi sensacional, pastor Egnaldo. Adorei! Porque é o seguinte, dentro do meio pentecostal, um dos sinais de que é o fim dos tempos é que o evangelho chegou a todos os povos, a todas as nações. Então, se você, assim como eu, vem de tradição pentecostal, você lembra dos cultos de missões, em que você entra na igreja e tem várias bandeiras no corredor, assim, bandeiras de todos os países, um mapa mundi, e um dos motivos para financiar missionários era espalhar o mais rápido para todas as nações a mensagem, para que aí sim viesse o fim, Jesus voltasse, a gente pudesse desfrutar do paraíso. Então tudo isso estava implicado. Agora, essa atualização é boa. Por quê? Porque quando surge, no final, na passagem do século XIX para o século XX, quando surge trem, telefone, viagem de avião, né, você começa a chegar, em algumas horas você está em outro território, o pessoal, nossa, agora todas as nações serão alcançadas. E aí quando realmente você tem missionário no mundo inteiro, todas as nações foram alcançadas, só que Jesus não voltou. Então, a atualização não é todas as nações, são todas etnias, e dentro de cada nação tem muitas etnias. Pô, que sacada. Cada país tem muitas etnias, né? O outro foi sobre Israel, né? O que aconteceu com Israel principalmente desde 1948 e o que eles desenvolvem de tecnologia, infraestrutura, Tenho medo. Enfim, uma série de coisas. Oh, Jesus. E um governo mundial, que é algo que a gente vê nitidamente se formando, né? Como organismo principal a ONU, Isso, a atuação da ONU, né? Cara, vocês falam sobre Deus e sua obra, hein? Pastor Egnaldo aí tá manjando de todos os temas do planeta, conjuntura internacional e pipipipopopó. Bom, eu não sei vocês, se vocês têm acompanhado as notícias e como está sendo organizado o mundo aí. Mas a ONU não tá com essa credibilidade toda aí não. Quem tem batido de frente, como desde sempre tem rolado, são os Estados Unidos, as grandes potências ocidentais, que simplesmente descumprem o que a ONU pedir e não estão nem aí para quem é presidente dessa organização ou não, porque não está em disputa um governo mundial, senão o controle sobre o mercado mundial. É isso que a gente está falando, é esta crise capitalista e imperialista que nós vivemos hoje, a ponto de que muitas pessoas falam sobre multipolaridade. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, que nós temos um mundo agora que é multipolar, não mais bipolar ou unipolar e tal, porque estamos tendo uma crise desse sistema e ele está se fragmentando e não se unificando. Então, talvez aí em poucos dias, assim como vocês acabaram de atualizar a parada escatológica de nações para etnias, vai rolar uma atualização esperta aí de novo tipo de ordem mundial, algo do tipo, já que a gente está numa situação de crise de colapso e não de organização em torno de um governo mundial. Mas tudo isso está indo no imaginário que foi construído durante o século XX, né? Vamos ver para onde nossas teologias vão. E no último VNBcast eu comentei sobre o marxismo. Até falei do livro do Vocês falam de tudo mesmo, né? professor Egnaldo Hélio, professor, pastor, qual que você prefere que chama você? Pastor, professor Egnaldo Hélio? Professor Tanto faz, eu sou uma autoridade. Egnaldo Hélio. Pode ser. Marxismo Selvagem. Então a gente vai deixar o link aí na descrição, você que está acompanhando.
Adorei o título, Marxismo Selvagem, inclusive porque lembra um livro que eu indico, chamado Marx Selvagem, de um autor que é o Jean Tible, que é muito massa o texto dele, a discussão que ele faz, eu acho muito interessante, é um cara que eu curto pra caramba, mano. Então vale lá, dá uma olhadinha. Muito parecido o título, achei muito massa, me lembrou do Jean. Abraço, camarada Jean, tamo junto. Eu comecei a ler esse livro, só que o professor Aguinaldo veio aqui antes de eu terminar o livro, tá na página 54. Mas já teve muita coisa aqui interessante Livro profundo, aparentemente. que eu li. Eu tinha bastante dúvidas sobre a ligação entre comunismo, socialismo e marxismo. E ele vai explicar pra gente um pouquinho sobre isso. Então, assim, começando, até porque nós estamos aqui com o nosso foco vai ser teologia. Sim. E as pessoas, elas, o questionamento delas, mas isso aí não tem a ver com economia, isso não tem a ver com política. Não, porque o marxismo, nós vamos ver, ele é uma cosmovisão, ele busca explicar toda a vida. Ele busca... E lá vamos nós. Se você quer saber mais sobre cosmovisão e o que é cosmovisão, aqui no canal tem um react, o que é cosmovisão, ao Jonas Madureira, que explica pra gente o que é cosmovisão. Eu finalmente entendi. É ele conversando com o Luiz Saião e eles explicaram pra mim o que é cosmovisão, eu achei muito interessante, vocês podem dar uma olhada lá. E aqui o senhor Aguinaldo utiliza o mesmo recurso, é uma cosmovisão. Fica aí a dica de eu ver o react para descobrir o que é. De todo jeito, eu achei curiosa a parte de que você se resguarda, né? Eu vim falar de teologia, né? Não é da economia, da política, é do ponto de vista teológico. Poderia até utilizar o outro artifício que é comum. Eu estou falando do ponto de vista bíblico, que aí é onde o pastor se resguarda para não discutir a realidade e fingir que está falando sobre questões espirituais, de um campo paralelo e tudo mais, e de uma leitura correta dos termos bíblicos. E no nosso âmbito pentecostal, isso passa por uma leitura correta daquilo que não aconteceu, que é a escatologia, que muda de acordo com a conveniência, né? Mas aí é um outro ponto, tudo bem? Vamos seguir aqui para ver onde vamos parar com essa análise do marxismo como uma cosmovisão. A forma como ele coloca as coisas, ele é a resposta, e isso o Marx usa em textos dele. Ele é a resposta para todos os enigmas da história, da vida. Não usa. Ele não fala sobre isso. Quem fala isso somos nós, religiosos, que falamos que Jesus é a resposta. Nunca perguntamos qual é a pergunta que ele está respondendo, mas a gente sempre fala, Jesus é a resposta. E qual foi a pergunta? Isso eu aprendi com o Gedeon Freire Alencar, essa brincadeira aí. Mas de todo jeito, senhor querido Aguinaldo, Marx não disse isso. Marx faz uma análise do sistema capitalista, tá? De como o capital se reproduz sobre um tipo específico de organização do trabalho e de exploração do trabalho. Beleza? E aí ele explica esse negócio para ajudar, auxiliar, potencializar a classe explorada nessa dinâmica a tomar as rédeas da história e não estar mais sobre uma dinâmica de exploração. Tamo aí. Né? Então nós estamos falando de algo que é só política ou só economia. A minha abordagem, eu não sou político, nunca fui, todo o meu estudo vai dentro da apologética, dentro da defesa da fé cristã. Aquilo que a Bíblia revela. Que obviamente está descolada da realidade do mundo. E eu acabei de cortar a frase que provavelmente aquilo que a Bíblia revela é o que eu faço. Ou seja, não tem, é neutralidade. Eu vou colocar aqui na descrição um artigo, Bíblia e Ideologia, que eu recomendo muito que vocês leiam, tá? É um artiguinho que a gente publicou na revista Zelota, que faz uma crítica a esse refúgio aí, onde o pessoal se esconde para fingir que não tem ideologia atravessando a interpretação da realidade e a própria interpretação da Bíblia. É verdade. Então, quando você lança a luz da Bíblia ali, você começa a ver as coisas. Para começar a entender, o socialismo ele já nasce até antes mesmo do Marx. Tá? Sim. O que aconteceu é que o Marx, a forma como ele coloca, não só ele, como o Engels, né, que foi o grande parceiro dele, é como se eles agora chegaram no verdadeiro socialismo. Então, marcante nessa obra, nessa visão, é uma obra do Engels chamada Do Socialismo Utópico para o Socialismo Científico. Fico feliz que você leu o título das obras. Pelo menos já dá uma qualificada na conversa. Já sabemos o título de obras. Inclusive, fica a recomendação para vocês lerem esses textos. Tá? Todo texto que ele comentar, vai ler. Porque ele vai
comentando e a gente vai lendo. Por que não? Isso a gente passou, teve um outro texto também, de um outro vídeo que a gente fez uma reação, que o cara falou, Manifesto Comunista, vai ler. Não sei o que lá, vai ler. Família, propriedade privada, Estado, vai ler. Pra gente discutir, pra gente ver. Porque simplesmente ficar nesse eterno, nunca tem citação específica, nunca tem discussão do texto, nunca tem exegese ou hermenêutica, né? Que isso é só pra Bíblia, pro resto do mundo dane-se. Mas bora lá. Sim, mas não é porque é o socialismo verdadeiro e o anterior era falso. A questão é, existem socialismos que não analisam as relações sociais vigentes e as especificidades do nosso modo de produção. Quais são os nexos sociais entre várias dinâmicas da nossa vida em torno de uma maneira de organizar a vida. Tem uma frase muito simples num texto do Marx e do Engels, que eles não publicaram, mas que nós temos acesso porque são rascunhos, que se chama A Ideologia Alemã, que eu recomendo que dê uma lida também, mas é um rascunho, é uma organização lá das ideias que eles têm, quase que um debate interno. E o Marx fala uma parada muito massa nesse texto, que é mais ou menos assim. É pressuposto de toda a história de que você precisa estar vivo para poder realizar a história. E você não está vivo simplesmente se respirando, você precisa organizar o trabalho, organizar o acesso às condições de comida. E isso você não faz sozinho, porque ninguém nasceu do chão, brotou como cogumelo. A gente se organiza coletivamente. Então, para você poder sobreviver, para você realizar seu trabalho, você está numa rede interdependente de combinações de trabalho. Para tudo isso aqui tá acontecendo, alguém tá agora organizando alguma coisa que eu não faço, o que faz com que a internet não caia, que faz com que a minha luz continue funcionando, que faz com que toda essa dinâmica aconteça. Para eu ir no mercado e comprar um saco de arroz, esse saco de arroz passou na mão de muita gente, do cara que empacotou, do cara que transportou, do cara que plantou, do cara que colheu, do grupo que fez isso, do grupo que fez aquilo, até chegar lá no cara que botou na prateleira do mercado, que botou o preço. Eu peguei esse negócio, fui até o caixa, passei. Todos esses trabalhos estão combinados. Para isso, aí eu consigo viver, consigo comer o arroz, sobreviver, garantir uma energia para reproduzir no dia seguinte, para ficar mais um tempo vivo. Então, essa dinâmica socialmente combinada que dá condições de vida, ela determina o modo como a gente organiza a vida. Porque se você não estiver vivo, você não tem nem como ir no culto. Então, por isso que é fundamental você olhar para como organiza a sociedade, como a gente se reproduz, para poder daí fazer projetos, projeções e análises da realidade. A questão é que existem socialismos que não olham para essa dinâmica social e simplesmente fazem pautas, fazem proclamações. A gente precisa de tal coisa, vamos fazer tal coisa, libera não sei o que lá. E para panfletagem, para mobilização é ótimo, mas para análise da realidade e uma projeção científica, cuidadosa, com plano, arquitetado para a realização do possível, aí tem que ser científica. E aí o que Marx e Engels dizem é: nós queremos um socialismo científico e não de moral e de valores. Nós queremos realizar projetos efetivos, economicamente viáveis, com passo a passo planejado para garantir o fim da exploração e organização dos trabalhadores para o planejamento comum de para onde vamos enquanto sociedade. Então vamos lá. Ou seja, tudo que os outros escreveram era ilusão. O nosso é científico, é a ciência. Sim. Então ele coloca um selo de ciência sobre a visão dele. O fato é que, embora a partir dele muita coisa seja trabalhada agora com uma perspectiva mais científica, muita coisa mística, muita coisa religiosa entra. Está implícito ali. O Marx ele era de família judaica, inclusive com avós que eram rabinos. Depois ele se converte ao protestantismo, inclusive há textos dele, na época que ele era protestante. Então acaba, você percebe que ele trouxe. Família judaica, tinha tios rabinos, não avós. O pai dele se converte a luterano para poder conseguir trabalho, emprego. Marx é batizado luterano para poder também ter trabalho e emprego, porque quando a religião está junta com o Estado, quando acontecem essas coisas, existe perseguição contra outros grupos religiosos. E a perseguição não é só direta, é quando você permite ou não que um determinado grupo acesse a cargos, escolas, universidades. Recomendo de novo o corte com o Gedeon Freire Alencar, tá? Lá tem um pouco desse comentário também, que é bem bacana. Nossa, Gedeon, você tá aparecendo muito aqui, hein, querido? Vamos lá. E Marx se converte, tem textos dele protestantes. Não, porque o Marx nunca foi efetivamente protestante. Ele frequentava círculos protestantes, ele frequentava
uma escola católica, né? Ele estudou em escola católica, mas teve essa formação protestante nas igrejas, no fim de semana, quando se reunia lá com o pessoal, e de família judaica. Então ele tem as 3 paradas na formação dele, então ele sabe brincar com exegese, sabe brincar com hermenêutica, sabe fazer leitura bíblica, sabe fazer uma parada muito massa. Ele é um cara intelectual, genial. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas Marx estava sendo preparado para ser professor de teologia. Substituto de Bruno Bauer, dando aula de proféticos e Antigo Testamento. Plot twist! Mas isso não significa que ele fosse místico, ou que tem mística na discussão dele. Ele tem uma crítica da religião, tem uma análise crítica das relações sociais, traz sim elementos de crítica teológica, porque você não tem como desmembrar essas coisas de como se organiza a vida. Inclusive tem um autor que eu recomendo, Franz Rinkelamert, que sustenta que Marx manteve a crítica da religião dele desde que ele era jovem até o final da vida, e que utiliza a mesma estrutura da crítica da religião para criticar o capitalismo. O que vai muito de encontro com outro autor, Walter Benjamin, que fala que o capitalismo é religião. Que aí tem N problemas essas discussões, mas são interessantes. E aí é legal o senhor Aguinaldo dar essa escada para mim, que é para dizer, gente, não é só uma discussão econômica, teológica, mas não é porque é mística, é porque é religiosa. Tá? Não. É porque existe, a partir da crítica da religião, um aprendizado a partir da realidade social. E aí a gente começa a ver o mundo de outra maneira, o que é muito importante. Tá? Mas, beleza. Sigamos. Quando você começa a estudar, você começa a perceber que o marxismo ele é, na verdade, uma religião política. E o Engels... Não! Não mesmo. Mas tudo bem. Esse também de chamar marxismo de religião é mais velho do que andar para frente. Eu tenho um manuscrito ainda, né? Nem sei se a gente pode chamar de manuscrito, porque eu escrevi no computador, mas eu tenho um rascunho de um texto que eu quase utilizei na tese de doutorado. Ele entrou na qualificação como capítulo e depois saiu, mas é para falar sobre vários autores que criticavam o marxismo como religião desde o final do século XIX, começo do século XX. Pareto falava isso. Schumpeter tem texto a respeito disso, Popper fala sobre isso, um cara chamado Robert Tucker fala sobre isso, Berdyaev fala sobre isso. Tem um monte de gente que fala, marxismo é religião, e aí eu destrincho esses argumentos para mostrar como religião fica uma coisa bem plástica para você dizer isso aqui não tem validade. E aí eu risco o nosso camaradinha falar sobre marxismo como religião nesse momento, porque o que ele está dizendo é uma religião rivalizando com a nossa religião. E é esse o negócio agora que ele está querendo dar esse peso, né? Então, é uma falsa religião, a nossa religião é a religião verdadeira, e aí está jogando o âmbito ideológico, político, de análise da realidade, de ciência social, para o campo religioso, para daí poder fazer o enfrentamento, que é a mesma coisa que o pessoal da cosmovisão faz, né? Só que em vez da cosmovisão trazer o marxismo para a religião, joga a religião para a cosmovisão como um âmbito científico, como se estivesse fazendo uma discussão acadêmica. Mas o movimento é a mesma coisa. Um dia eu quero publicar esse texto que eu tenho lá, que ele tá muito legal, tá? Mas eu só joguei aqui, não tenho dinheiro para tal. Ele foi de origem calvinista. Então, ambos trouxeram isso, né? Sim, a família de Engels era pietista. Edmund Wilson, que escreveu um livro muito interessante chamado Rumo à Estação Finlândia, e ele que foi um defensor, depois ele começa a perceber o que tem ali, e ele fala assim que eles criticaram... Eu tô achando que você leu só por essa parada indireta, né? Assim, uma suposição. Você não foi ler os autores. Você leu indiretamente Marx e Engels. Nossa, eu tô muito tentado a sustentar isso. Por isso você sabe o nome dos títulos dos livros. A religião, mas no fundo eles mesmos trouxeram todo um misticismo para dentro do que eles acreditavam. Nossa. Então, a partir daí, a principal vertente do socialismo vai ter esse toque do Marx. Porque o Marx ele vai, na verdade, captar ideias de vários pensadores da época e vai criar um todo único. Eu digo que ele criou ali uma religião, né? E as pessoas... Mais velho que andar pra frente. E Marx faz aquilo que todo cientista faz. Discutir com autores e autoras, pegar aquilo que é bom, descartar aquilo que é ruim. A análise da realidade é o critério, né? Chama-se produção de ciência. Penso que é só economia, mas não é. Há toda uma visão de mundo ali presente. Agora, eu costumo dizer o seguinte, para você usar a palavra marxismo, socialismo e comunismo, se você usar elas alternadamente, você não vai estar cometendo nenhum engano. Tá. Até porque eles mesmos, dependendo da época, eles mudaram o nome. Então, se a imagem do comunismo está desgastada, vamos usar socialismo. Tanto que hoje você tem um termo... Uma estratégia, né? Eles mesmos quem? Você acabou de explicar, querido professor, que socialismo existia desde antes de Marx e existe depois. E existem diferentes tipos de socialismo. Então não é que você usa seu bel prazer, existem projetos distintos.
E são concorrentes dentro do âmbito da esquerda e até dentro do âmbito revolucionário. Nós temos diferentes correntes, diferentes interpretações, diferentes maneiras de disputar esse espaço. Tem gente que abriu mão do nome comunismo, abriu. Sabe por quê? Bom, fica a dica para outro vídeo. Estratégia de marketing. Igual assim, hoje eles usam, por quê? Hoje eles usam muito progressismo, né? Já usa o termo progressismo. Não, tamo livre disso. Se o camaradinha usa esse símbolo aqui, esse símbolo aqui, ele não vai falar em progressismo. Ele nem vai gostar desse termo, que esse termo aí pega mal. É muito ruim, cara. Progressismo é esse âmbito amplo, liberal, em que você vai poder contrapor conservadores e progressistas. Tem um artigo, vou tentar colocar na descrição aqui, que eu escrevi chamado Contribuição para uma Crítica Marxista da Religião, em que no começo eu faço uma distinção entre conservadores, uma organização da polarização, liberais, conservadores, progressistas, reacionários ou regressivos, né? Que é um cara que tenta puxar para trás, o cara que é revolucionário, o cara que é reacionário. Você tem diferentes polarizações que têm diferentes significados e que você pode ter combinações entre essa brincadeira, tá? Isso não é o tema da minha discussão, mas eu indico lá e eu acho que com esse tipo de quadro ajuda um pouquinho a organizar a salada para não ficar dizendo hoje eles se reivindicam, eles quem? Progressistas. No final das contas, os elementos estão lá. Mas é uma maneira mais discreta de você não cita marxismo, você não cita comunismo ou socialismo, e você cita progressismo, mas as ideias são as mesmas. Não. Então essa questão de nomenclatura você não precisa se preocupar tanto. Agora, precisa, para saber do que você está falando, contra quem, quais conteúdos, quais ideias, quais são os projetos em vigor, que o mais importante é isso. Vocês não discutem os projetos em disputa. Vocês abstraem tudo isso e jogam para umas ideias abstratas, que é mais fácil, né? Para umas ideias no além e tal. Porque discutir projeto, organização da sociedade, planejamento das relações sociais, aí sai do campo da teologia. Porque até agora não teve teologia. Foi defesa, o ataque ao marxismo e defesa de que aparentemente você é bíblico e nós não. Você pode encontrar alguém que tecnicamente ele vai querer fazer uma distinção. Talvez uma das distinções mais assim, interessantes é que, isso você tem Marx, é como se você tivesse uma evolução natural dos modos de produção. Então, por exemplo, no passado, qual era o modo de produção mais comum? Era o escravismo, era o escravo que produzia. Aí evoluiu para o feudalismo, que a gente estudou na escola. Do feudalismo foi para o capitalismo. Né? Você dizer que é um processo de evolução natural é simplesmente negar absolutamente tudo que Marx escreveu. Se fosse natural, não precisava de organização da classe trabalhadora, chamamento para luta, chamamento para disputa, para conflitar, para transformar, para revolucionar. É só soltar na banguela que naturalmente vai. E não é. É exatamente porque é historicamente construído e determinado que nós temos que tomar consciência da realidade social e atuar nela. O que acontece que seria natural, que não é natural, senão necessário, automático, determinado, é que o modo de organizar o sistema capitalista, como Marx muito bem apresenta, ele é autodestrutivo e contraditório. Tudo bem? Se você ler o livro 1 do Capital, na passagem lá sobre, se não me engano, para mais-valia relativa, posso estar enganado, depois dou uma olhadinha com calma, foi mal, mas eu acho que essa passagem de uma sessão para outra, em que Marx fala assim, o capital se reproduz destruindo as fontes de riqueza, o trabalho humano e a natureza. Quem nega isso? E destruindo, é autodestrutivo esse negócio, ele destrói as fontes da riqueza, então ele destrói a capacidade da própria reprodução social e da própria reprodução do capital. Aí alguém vai dizer, não, mas o capital continua se reproduzindo. Até o limite, até a hora que ele destrói essas condições de reprodução, e aí não existe mais vida possível, nem pra gente, nem pro mundo que a gente vive. Vai negar? A gente faz assim, porque o capital pressupõe uma riqueza, um desenvolvimento, não sei o que lá, ilimitados. Mas nós temos condições limitadas, porque o corpo, materialmente, você tem limite de condição de trabalho. O teu corpo não trabalha mais do que tanto por dia, tanto por hora. Se não tiver energia suficiente consumida por meio de alimentação, de descanso, de divertimento, de tudo mais, para poder continuar trabalhando no outro dia, acaba. Assim como se você destruir tudo e quanto é coisa para fazer mineração, para pegar petróleo, para não sei o que lá, acaba a condição de vida e a gente destrói o planeta, destrói a vida das pessoas, destrói as condições dos nossos filhos e das nossas filhas de sobreviverem,
Por causa do capitalismo. Então, é natural, ou é normal, é comum, é necessário, é óbvio que esse sistema vai destruir as nossas condições de reprodução de vida, das pessoas e do mundo, do ambiente. Isso é o problema. E aí você tem que atuar contra isso para transformar a realidade social, porque para não chegar não ultrapassar esse limite. O que Marx pressupunha, e do meu ponto de vista de leitura, que era equivocado, é que ia chegar no limite que, cara, é impossível continuar. Só que a gente descobriu que esse limite a gente simplesmente rejeitou ele e continuou. Nós continuamos destruindo tudo como se tivesse tudo bem. Em algum momento a gente vai se salvar. E não é. O problema é que imaginou que, cara, vai chegar num ponto que ninguém suporta e aí tem que transformar porque é racionalmente idiota você continuar a reproduzir o mundo dessa maneira. Só que racionalmente é aceitável e aí eu recomendo de novo conhecer o Franz Winkelhammer, porque ele faz uma discussão sobre a irracionalidade do racionalizado. Que o que é racionalidade que está entranhada na racionalidade moderna, que ela é praticamente suicida, vamos dizer assim, né? Leva a gente ao suicídio coletivo, porque ela não tem critérios para interromper essa interpretação ilimitada do mundo. Mas isso é uma outra discussão, que eu ia ficar um tempão falando aqui. É só para dizer, não é natural. Essa ideia de que é uma evolução natural é simplesmente negar Marx. Você não leu Marx, né, mano? Leu de orelha, leu de alguém que tava falando outro negócio. É um que falou pro outro, que falou pro outro, que chegou na minha orelha, e eu escrevi um livro chamado Marxismo Selvagem. Do capitalismo iria para o socialismo e do socialismo para então seria uma evolução do capitalismo. O socialismo seria uma evolução do capitalismo e o comunismo seria um estado final. Sim, como das contradições do capitalismo, a gente pode produzir um projeto socialista, mas pode produzir. E aproveitando aqui, ó, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não faz isso no canal deles não, faz no meu, tá? Tamo junto. Então, isso é coisa de comunista. O comunismo nunca existiu, ainda é algo do futuro. Só que muitos usaram o nome comunista para o... tem partido comunista, torto e à direita. Porque o nosso projeto é ser comunista. Nosso projeto é orientar as relações de produção para uma sociedade do comum. Para que todo mundo tenha vida boa, digna. Não seja super explorado, não seja violentado, né, por esse sistema destruindo as condições de vida. O nosso projeto é esse, porque isso que se autoproclama comunista. Somos comunistas porque queremos esse projeto. E aí, esse projeto ele é realizável da noite para o dia? Ele é o paraíso na Terra? Não, ele orienta as nossas ações dentro do possível. Quando a gente realiza aquilo que é possível, a gente vai aprendendo o que dá e o que não dá, vai construindo a realidade, mas planeja, pensa, projeta. Não só solta na banguela e pá, aceita a natureza, a naturalidade do capitalismo como ele está, destrói tudo, morre todo mundo e tudo bem. Não, a gente quer poder participar do planejamento social. Porque quem decide hoje é quem é rico, dono do meio de produção. Decide para onde o trabalho vai ou para onde o trabalho não vai, por meio de investimentos, dinheiro e capital. Vamos lá. Sim. Então eu entendo assim, que eles mesmos fazem usando o termo alternadamente. Né? Então a diferença, você pode usar eles como sinônimo, mas a diferença é isso, do socialismo iria para o comunismo. É tudo a mesma coisa. Mas no final, na prática, eles vão... Então tá aí a explicação sobre esses termos. E assim, é o que você falou, né? Eu estava lendo um livro, inclusive, que a gente muitas vezes pensa que a questão do marxismo ele envolve somente a área política e, na verdade, talvez a maior atuação dele seja na parte religiosa, ideológica, né? Ideológica. Gostei do ato falho. Na parte religiosa, ideológica, né? Exatamente, ideológica. Aí, nesta conversa, está atravessado profundamente por uma ideologia de manutenção e reprodução da ordem social vigente e do sistema, do modo de produção vigente que é capitalista, que organiza todo o esforço do trabalho social para aumentar capital por meio de aumento de taxa de lucro e não para melhorar a vida das pessoas, para melhorar as condições de vida de todo mundo. Se isso vai destruir tudo, foi um efeito que a gente não esperava, ó. Entendeu? É muito fácil isso, é muito fácil esse lance. Mas, bom, aparentemente estamos sendo bíblicos, né? Não estamos sendo ideológicos e até agora não chegamos no marxismo cultural. Aprendemos até agora o que Marx não fez. Mas vamos lá. Só que ele usa a política como o meio. Né? Pense assim, qual é o país número 1 em perseguição no mundo? Contra quem?
contra cristãos? Eu tenho a impressão de que eu sei que você vai... Existem duas opções, ou três agora, né? Eu imagino que você vai dizer ou China, ou Cuba, ou Coreia do Norte. Você vai usar uma desses três termos para identificar comunismo com perseguição a crente. Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Que lista é essa que coloca com perseguição à Coreia do Norte em primeiro lugar? A do pessoal do Portas Abertas? Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí, tá? Vou só deixar no ar que a gente tem um problema danado com essa lista aí. Só um comentário, tá? Na lista, entre os 50 países, 20 e poucos países, eu não lembro qual era o número, mais perseguidos estava a Malásia, que perseguem cristãos, né? O país que mais persegue cristãos na Malásia. Eu estava na Malásia no ano passado, num encontro do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. Aberto, de boa. Eu estava num lugar lá, num hotel, que do hotel pro lugar do evento, do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, eu passava por uma Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus da Malásia. E passava pela Igreja Católica, pela Igreja Católica Franciscana lá na Malásia. Tava no caminho. Passava a pé, tava de boa, tal. Galera ia pro culto, voltava. Tava de sossegado, bem de boa. Eles tinham. Um dia a gente fala sobre isso, mas eu tenho certeza que você vai falar isso e para tentar identificar comunista como perseguidor de cristão, o que é mentira, mas bora lá. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Por causa do islamismo, por causa do budismo, por causa de quê? Por causa do comunismo lá. É mesmo. Mentira! Mentira! E aí eu coloco para vocês acompanharem o Lucas Rubio, que é um cara muito bacana, e ler um livro. É que infelizmente esse livro não dá para traduzir para português. Se a gente tivesse grana a gente traduzia, mas não dá. Chama Red Theology, de um cara chamado Roland Bower, que é um teólogo calvinista, que trabalha a questão dos cristãos no processo revolucionário e nos países comunistas da Europa e da Ásia. Cara, é tão bom ler lá e ver como foi a participação de cristãos no processo, qual é o número de cristãos que estão lá, como é que funciona dentro da Coreia do Norte a questão religiosa, né? E como foi importante certo misticismo que tem lá, como existe uma religião local da comunidade coreana, que é uma das coisas mais compartilhadas de tradições e de valores entre as pessoas e que é anterior ao comunismo e segue existindo por lá. Assim, não dá, cara. Não dá. Ah, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Seguimos porque ainda não descobriu o que é marxismo cultural. E pelo jeito não vou descobrir. Mesmo que seja um comunismo, há uma adaptação nativa dele, mas a ideia ali é essa. Então, a pergunta que eu sempre me fiz. Qual? Por que ele é o inimigo número 1 do cristianismo? Qual o problema? Não podia ter. Quem é o inimigo número 1 do cristianismo? O comunismo? Pô, então vai olhar a história do comunismo. Vai olhar a história das revoluções. E aí você vai descobrir que boa parte delas é impulsionada e mantida por cristãos que estão participando do processo revolucionário. Com dirigentes cristãos. O que foi a teologia da libertação na América Latina? Que vocês falam, é comunismo, é marxismo, não sei o que lá, e perseguiram duramente, e perseguem duramente. Não é a combinação disso? Que inimigo que tá aí? Ah, não. Aí é demais pra mim. Porque é falsear historicamente e criar essa dicotomia que ela não existe. Você impedir que a religião seja usada como proselitismo para determinadas ideias anti-regime, anti-revolução, anti-não sei o que lá, quando está numa mobilização de trabalhadores dentro de uma disputa que não é neutra, gente. Imperialismo existe. E essas instituições, que em geral são missionárias globais, são financiadas por um país bem específico, que tem interesses muito bacanas contra qualquer país que tente, não é nem revolução comunista, qualquer país que tente uma independência, maior processo de independência e autonomia em relação ao imperialismo estadunidense e ao capitalismo global. Tenta fazer qualquer coisa desse tipo, vai ter invasão, vai ter golpe, vai ter financiamento de golpe, vai ter sabotagem, vai ter guerra declarada. Não foi isso o século XX, meu Deus do céu? E aí depois você quer que a galera fique tranquila, fala, não, é que a gente aqui tá de boa com os cristãos aí que chegam aqui tacando bomba. Ter as ideias dele e o cristianismo junto? Não dá. Porque assim, o marxismo ele se coloca como a resposta para a humanidade, solução para a humanidade. Solução. Se existe uma... Interromper o capital é uma solução para a humanidade. Se a gente interromper esse sistema que destrói as condições de reprodução da vida, destrói as fontes de riqueza, que é a natureza e nós mesmos, destrói a vida humana, suga o trabalhador, suga a trabalhadora, arrebenta com a gente.
A gente não tem tempo para viver. Então sim, isso ajuda pra caramba. Mas não é humanidade em abstrato, tá? Porque é do ponto de vista e da posição junto à classe explorada, as pessoas que estão sendo sabotadas hoje, porque tem gente que vive muito bem, obrigado e tudo mais, se beneficia desse processo todo, mas a classe trabalhadora não. Então sim, é uma luta dos trabalhadores em defesa de uma transformação radical da sociedade para que a vida prossiga, persista de maneira digna. Uma outra resposta, que é o cristianismo, que é a revelação bíblica, que não entre em contradição com esse projeto, em maneira nenhuma. A questão é que se utiliza a Bíblia e a tradição cristã infinitas vezes para perseguir, impedir, justificar e legitimar o sistema capitalista. Então você persegue as pessoas, persegue o trabalhador, impede que ele se levante e justifica e legitima a relação de exploração. Isso é sacanagem, isso é sacanagem. E aí, nessa dinâmica, se coloca como se a Bíblia estivesse dizendo para você aceitar o seu sofrimento, aceitar a exploração, aceitar o suicídio coletivo, aceitar que seus filhos e suas filhas não tenham condições de vida, né? E aí quem está contra isso está contra a Bíblia. Então ele não pode sobreviver. Então é onde ele tem que destruir. E você crê que essa ideologia seja a ideologia que vai estar presente num governo mundial? Eu falo assim, algumas coisas eu não posso afirmar com certeza, mas que... Claro que você não pode afirmar com certeza, porque não tem pé nem cabeça. Mas a sua saída foi boa, pastor Aguinaldo. Vou falar, não, eu não tenho como afirmar com certeza. Mas provavelmente você vai dar uma pista para dizer que, mas pode ser, hein? Fica atento aí. Com marxismo cultural. Com certeza, muitas das ideias que ele propaga assim, podem ser utilizadas, e são, isso com certeza. Né? Uma delas, e eu cheguei até a mencionar um pouquinho no outro programa, é a visão que eles têm de Estado. Porque o Estado é o que é capaz de produzir essa condição de vida perfeita. Então, dentro da visão... Não, o Estado é um instrumento à disposição. Como a gente não consegue tomar a propriedade dos meios de produção para ser coletiva, ser comum, porque dada a ordem capitalista como ela está se reproduzindo, não dá para você fazer isso. Simplesmente, passa para nós. Porque existe toda uma ordem social que defende a propriedade privada, né? Mantém a propriedade privada dos meios de produção, beneficia o capitalista. E a gente não tem acesso ao mercado porque não temos capital para isso. Nós simplesmente vendemos o nosso corpo, o nosso tempo de vida, nosso tempo de trabalho, nossa força de trabalho para o mercado. A gente só faz isso, a gente só se vende. É a única possibilidade que tem. Um instrumento possível de participação política ativa da classe trabalhadora é o Estado. Porque são as duas grandes instituições que a gente tem à disposição aí para organizar a sociedade moderna, que é complexa e dinâmica. O mercado é o Estado. O mercado a gente não tem acesso. Estado a gente tem. Por meio de voto, por meio de participação democrática, por meio, inclusive, da mobilização popular e transformação radical, puxando o Estado para a classe trabalhadora. E isso pode se dar de N maneiras, tá? Só que o ponto é, o Estado é um instrumento que nós podemos ter para organizar essa brincadeira. Então não é o Estado que faz e que transforma e que vem um mundo de salvação. O Estado, na mão da classe trabalhadora, é um instrumento possível para a transformação da realidade social, para a melhora da vida das pessoas, para a gente começar a combater esse sistema de exploração. Só que toda vez que a classe trabalhadora começa a se aproximar do Estado, seja da maneira que for, vem um golpe. Um golpe orquestrado por militares e pela elite. Foi essa a história da América Latina durante o século XX e do começo do século XXI é isso que está rolando. Sabotagem do próprio sistema democrático, porque sabe que se jogar nas suas regras, nas regras do sistema burguês, a classe trabalhadora bota inclusive trabalhador para ser presidente. Então tem sabotagem de candidatura, tem sabotagem de presidência e tudo mais. Nas eleições passadas, o Leonardo Péricles, que era candidato da Unidade Popular, foi sabotado, ele não foi permitido de participar dos debates. Sabe por quê? Porque fica a cargo da mídia decidir quem pode ou quem não pode. E ele tinha mais intenção de voto que outros participantes, tipo o excelentíssimo padre Kelton, que estava lá e que tinha menos intenção de voto que ele. Mas o padre deixou participar. O cara que é popular, preto, da classe trabalhadora, que mora na periferia, que foi o candidato à presidência mais pobre que a gente já teve nesse país, e que se identifica com o povo, que luta com o povo, que está em ocupação, que está junto, que é um líder popular, não podia participar. E no Chile, em 70, por meio de eleições,
Salvador Allende foi colocado como presidente com um projeto socialista. Socialista, democrático, de participação popular. Sem revolução, sem arma, sem nada. Sabe o que rolou? Golpe. Golpe, violência e Pinochet. Um canalha que morreu de velho, infelizmente. A visão marxista é a visão da ditadura do proletariado, né? Exatamente. E o que é a ditadura do proletariado? Como a democracia burguesa fica na mão de quem tem capital, para não deixar que seja o rico o dono desse bagulho, o capitalista o dono desse bagulho, quem tem dinheiro compra político, faz os cambau a quatro, o proletariado implementa uma ordem social, política, dentro do Estado, na qual os interesses da classe trabalhadora vão sim prevalecer, mesmo que haja interesses conflitantes de classe burguesa. Burguês capitalista não gostou? Problema, porque vai ter privilégio para a massa popular que é da classe trabalhadora, porque senão é uma democracia falsa. Sacanagem. Não tem participação da maioria, não tem participação daqueles que decidem e que fazem a produção rolar. Pro burguês, o nome dá um medo danado, né? Ditadura do proletariado. E lembrando, proletariado é quem? É aquele que não tem nada, não tem ninguém além do próprio filho. Então, inclusive, a gente age como proletário em defesa da nossa família, dos nossos filhos, das nossas filhas. E é o que a gente tem. A ditadura do proletariado, ela vai acabar com toda a injustiça, ela vai coordenar o Estado para um projeto socialista que torne cada vez mais comum e compartilhado o processo de produção e reprodução social, de maneira planejada. Vai fazer uma distribuição igualitária de bens, de responsabilidade. Não é distribuição, é transformação do próprio modo de produzir. Produção, distribuição e reprodução social planejada. Não é simplesmente manter o sistema capitalista e sair distribuindo para ver se fica todo mundo igual. É transformação, inclusive, dessa ideia estúpida que se tem de como se organiza a sociedade, tá? Responsabilidades e tudo. E depois que ela fizer tudo isso, essa ditadura, aí ela mesma vai largar as responsabilidades dela, não vai ter mais Estado, não vai ter mais classe social e todo mundo vai viver bem. É que se chega no ponto, isso é uma perspectiva, né? Um projeto, uma imaginação utópica do que acontece se você começa a coordenar planejadamente a sociedade. Você vai coordenando, planejando, transformando as relações de produção, a ponto de que não seja mais necessário o Estado para frear a capitalista, porque não vai ter mais capitalista. Esse é o ponto. E aí você pode abolir esta maneira de organizar a sociedade. Essa é a imaginação que está pressuposta como um projeto, tá? Significa que é a paz na Terra, o paraíso na Terra, ninguém mais vai sofrer. Não, cara, mas é entender que abrir esta perspectiva e fazer esse tipo de planejamento, de imaginação para planejar a sociedade, esse tipo de projeção e planeja a sociedade, tendo em vista a garantia de produção e reprodução da vida das pessoas e não manutenção de ordem. De exploração, não é manutenção de ordem, exploração de domínio, é garantir a vida das pessoas. E aí chega uma hora que realmente não faz sentido ter Estado, porque esse Estado burguês, ele é feito para defender o modo de produção capitalista. Ele será superado. O projeto é ser superado. Essa é a utopia deles, Utopia. né? Sim, É a escatologia, utopia. eles têm uma escatologia deles. Não, utopia. Utopia. Não é o fim. Fica de novo a dica de se ler Crítica da Razão Utópica, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Nossa, vai ter bastante coisa nesse vídeo. Então, essa é a visão deles. Então, você perceba o seguinte, que nós tivemos, ainda temos, né? Mas nós tivemos a União Soviética, uma ditadura terrível ali, né? Você Mataram tem na China, melões! hoje você ainda tem. E Nossa. aí você vai ter os espaços menores, alguns já não estão mais, outros estão. Mas você sempre vê que o Estado, ele toma a frente e começa, inclusive, a dizer o que você tem que pensar. E sobre... Não. Chega. Sabe o Estado que diz que a gente tem que pensar? Os Estados que a gente tem, por exemplo, relação da igreja com o Estado, que obriga você a pensar de uma maneira ou de outra. O Estado hoje que obriga você na escola de ensino médio a ser empreendedor e destrói o ensino médio público, ensinando o pessoal matérias, disciplinas que não tem nem pé nem cabeça, uma construção aleatória, que é para você ficar cada vez mais liberal, cada vez mais sem cabeça, cada vez mais sem consciência da realidade social, para você poder daí ser manipulado, entrar nessas brincadeiras, achar que é só jogar o jogo do tigrinho, saber a mágica de usar as finanças, ou se esforçar muito de trabalho, de iniciativa, que o que falta é propósito para sua vida. E não, cara.
Quem faz a gente pensar é outros grupos, tá? E não vou nem falar das relações de dominação que teve quando o Estado era protestante, nos lugares em que o Estado foi protestante e não impedia outras religiões que a gente comentou aqui de terem ações, de terem participações em governo, acesso à universidade, acesso à escola, acesso a direitos, né? Ai, ai, ai. É difícil, mas tamo aí, né? 45 minutos e eu ainda não descobri o que é marxismo cultural, mas também tô cansado de ouvir groselha. Então, não foi hoje que nós descobrimos o marxismo cultural. Fica pra uma próxima aí. Valeu, minha gente. Tamo aí, trazendo a boa nova todo dia. Útil. Opa, peraí, não vai embora ainda não. Deixa eu fazer minha pub. Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo um monte de coisa que eu não deveria, inclusive defendendo o sistema capitalista. Mas não, eu só tô tentando pagar os boletos. E pra isso tô fazendo alguns cursos esse ano. E o primeiro eu vou lançar agora no dia 25 de janeiro. Evangélicos e Política no Brasil. Pra você ter mais informações, saber do que eu tô falando, o link tá aqui na descrição. Vai ser pela plataforma da Hotmart. Serão 3 aulas, cada uma de 1h30 mais ou menos, mais materiais complementares muito bacanas. Beleza? A proposta nesse ano eleitoral é a gente poder ter um conteúdo para analisar e compreender a realidade dos evangélicos no país e sua relação com a política, especialmente a tendência ao conservadorismo. E não só em âmbitos teóricos e tudo mais, mas da questão eleitoral, da reprodução social, das classes sociais. E aí, se você é militante, se você é de esquerda, se você é religioso de esquerda e militante, como eu espero que esse conteúdo possa te ajudar. Não para ter um conhecimento e informação geral, mas também para a gente poder atuar e interpretar o mundo de maneira objetiva, clara, que nos auxilie a agir no mundo, não só assistir o que está acontecendo nele. Beleza? Valeu pela paciência, tamo junto!